Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Mário Mineda e no vídeo de hoje vamos continuar a nossa série de vídeos na qual estamos falando quem é Jesus através dos livros da Bíblia. Apenas para enfatizar que estamos fazendo uma meditação muito rápida, muito breve, para mencionar quem é Jesus nos livros da Bíblia. Porque senão você terá a falsa impressão de que Jesus apenas está revelado nos livros dos evangelhos, os evangelhos sinóticos e no evangelho de João, e no livro de Atos, nas cartas paulinas, nas cartas gerais e no Apocalipse. Então, para isso, temos que encontrar como Jesus se revelou através da história. É muito importante que você, como um servo de Deus, um servo de Cristo, um cristão, um evangélico, entenda como Cristo ele é revelado nos demais livros da Bíblia, o que é apontado como o Antigo Testamento. E é muito importante que você entenda isso e que você tenha o amor por ler a Bíblia, por ler a palavra do Senhor e que você busque em Deus maior profundidade. Não se contente em apenas ler superficialmente. A Bíblia, ela é um tesouro que quanto mais nós escavamos, mais nós acharemos. E não é inventar moda não. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ok? Vamos lá para o vídeo. Jonas é aquele homem na qual foi chamado por Deus para anunciar uma pregação de justiça contra a cidade de Nínive. E esta cidade era reconhecida como uma cidade muito violenta, de homens maus, malignos. Todavia, vamos ver que Jonas, ele se acovardou em algum momento perante a situação, é claro, todo mundo quer conservar sua vida. E isso fez com que ele abortasse inicialmente o chamado de Deus. Então, para isso, vemos que mesmo ele ter se acovardado, Deus fez que as situações conhecidas como naturais, Deus usou as situações naturais para operar um sobrenatural. Então Deus usou as forças da natureza que nós conhecemos para implicar o chamado do profeta, para que esse cumprisse o ordenado de anunciar a palavra. Então Deus faz com que ele seja abocanhado por um grande peixe e nisso ele passa 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe, sendo que ele orou e clamou a Deus pedindo misericórdia e Deus fez com que o peixe o cuspisse no seu ponto inicial em terra. Veja bem, nesse ponto é vasto lembrar, importante, que Jesus ele mencionou esse fato, que ele passaria 3 dias no ventre da terra. Quer dizer, ele estaria morto durante 3 dias, só que no terceiro dia ele ressuscitaria. E veja bem como que se conecta. Agora, em Jonas, vemos que ele teve que cumprir a missão posterior e ele teve que pregar. Mesmo que depois ele ficou indignado porque o povo se arrependeu, jejuou e Deus assim foi misericordioso com o pessoal de Nínive. E Deus depois deu uma grande lição para o profeta. No livro de Jonas, vemos que Jesus ele é o profeta ressuscitador. É aquele que veio, morreu e ressuscitou. É aquele que venceu a morte. É aquele que nos dá vida. É aquele que nos dá saúde. É aquele que restaura o homem a Deus. Ele é quem conecta as nossas vidas a Deus. E não existe outro intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem. Fazendo menção aqui que essa conexão
É justamente Jesus, o homem. Porque como homem, Deus experimentou entender o sofrimento humano em carne. Entendeu as emoções humanas vivida, estando entre nós. E também como Deus, ele sabe as leis naturais, sobrenaturais, como Deus, mas ele entende as leis, entende o coração humano, entende o sofrimento humano vivido, experimentado. Porque Deus, como Deus, ele não tem corpo, mas como Cristo, ele se materializou e encarnou para que ele pudesse vivenciar e experimentar em terra com o homem. Tanto é que Jesus foi misericordioso e ele curou e sarou a todos o quanto buscaram. Jesus chorou quando Lázaro morreu e quando as suas irmãs estavam chorando. Ou seja, Jesus, ele teve compaixão. E esse sentimento só pode ser vivido em carne. Vai falar que um anjo tem compaixão? Ele não tem sentimento. Vai falar assim, eu sei como é amar. Não. Anjo cumpre ordens. Agora veja bem. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Só que o amor de Deus, ele é materializado em Cristo. Ele vai muito além disso. Porque se a gente fala assim, nossa, como Deus amou. Esse amor transcende a lógica humana, filosófica, e ele se materializa em Cristo. Cristo é o amor de Deus revelado. E é muito importante entender esse ponto. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.